Olá, palestrantes do ABC Dev, tudo bem com vocês? Primeiramente, parabéns a todos que tiveram suas palestras aprovadas, que foram convidados para palestrar nesse evento muito bacana aí no Grande ABC. É muito importante ver os eventos de front-end descentralizando, indo para outros lugares, levando conhecimento para outras regiões, para outras áreas, não ficando restrito só aqui mesmo a São Paulo. O pessoal que está organizando aí o Front ABC é um pessoal muito querido, né? E inclusive uma das organizadoras, que é a Andrea, me convidou para dar alguns insights, algumas dicas de acessibilidade pro pessoal que vai palestrar no evento, né? Nem me apresentei, né? Meu nome é Thalita Pagani, alguns de vocês provavelmente já leram alguns materiais meus, já me acompanharam ali no Tableless. Eu sou entusiasta de acessibilidade desde 2009. Eu fui cada vez mais me envolvendo ali com acessibilidade digital, tanto no front-end quanto na parte de design. E tanto que eu resolvi fazer o meu mestrado nessa área também, pesquisar ali acessibilidade para pessoas com autismo. E dando palestras eu percebi que às vezes as pessoas cometiam ali alguns pequenos hábitos, alguns deslizes que poderiam criar barreiras para pessoas com alguma deficiência. Eu percebi que eu também cometi alguns desses deslizes, né? Então, numa forma de querer ajudar ali o pessoal a melhorar a forma de apresentação para que fosse mais acessível a diferentes públicos, não só a pessoas com deficiência, esse ano eu até fiz 2 posts colaborativos no Medium do pessoal da UX Conf BR, justamente para dar algumas dicas de apresentações acessíveis. Eu fiz 2 artigos lá. E aqui também nesse vídeo a intenção não é ser nada muito longo. Como não ia dar pra gente marcar um hangout, eu preferi gravar um vídeo mesmo com algumas dicas legais pra vocês, que ainda dá tempo de dar aquela afinada na apresentação, já que o evento vai acontecer agora nesse sábado, dia 30 de setembro. Para quem ainda for preparar, porque eu sei que às vezes a gente ainda nem preparou, né? Dá também para você já começar a preparar os slides de forma correta. Eu também, assim, não é um foco falar muito sobre mim, mas eu também contribuo ali com o W3C, com o grupo de trabalho do W3C, e agora mais recentemente com o movimento Web para Todos, que é justamente uma iniciativa legal justamente para essa parte de educação sobre acessibilidade. E eu vou deixar todas as coisas que tiverem links, eu vou deixar os links ali na descrição do vídeo. Se vocês ouvirem alguns barulhos estranhos, pode ser o meu vizinho de cima, que eu não sei porquê, a pessoa tem um ciricutico e fica fazendo barulhos 24 horas por dia. Não sei, eu acho que tem uma marcenaria no andar de cima. Ou pode ser barulho de avião, de Congonhas também. Então não é muito quieto aqui, mas espero que não nos atrapalhe. Eu não vou mostrar nada aqui, apresentar, é só mais como se fosse mesmo ali um bate-papo. Bate-papo não, né? Porque eu tô só falando, ninguém vai responder. Mas é só mesmo eu falar aqui algumas dicas rápidas para vocês poderem estruturar melhor as apresentações e garantir que esteja, assim, minimamente acessível, né, para um público diversificado, até para quando os slides forem disponibilizados depois. Eu não tenho conhecimento de todas as ferramentas para produção de slides, então algumas dicas minhas vão ser um pouquinho mais focadas em PowerPoint, mas não na questão de falar de nenhuma ferramenta, de nenhum recurso que não vá ter em nenhuma outra ferramenta, como Keynote, ou ferramentas também que o pessoal que usa Linux vai utilizar para as palestras. Um site também aí como uma dica à parte, um site muito legal que eu gosto também de utilizar para fazer slides, é o slides.com, onde você faz
todos os slides já em HTML. Então, em tese, você já consegue produzir algumas coisas já um pouco mais acessíveis, né? Você consegue garantir até um pouco melhor ali a acessibilidade dos textos, porque a gente sabe quando a gente às vezes exporta para PDF ali os slides, pode ser que na hora de subir para o Speaker Deck ou pro SlideShare pode ter ali alguma alguma perda, né, de acessibilidade, de reconhecimento de texto. Então ali a gente faz HTML5, a gente tem certeza que texto é texto mesmo que a gente está colocando, ele não vai ser interpretado de alguma outra forma, não vai deixar de ser de ser lido, de poder ser lido como texto. Então aí fica uma dica legal. Bom, eu tenho uma colinha, então se vocês virem olhando, para quem é evidente, né, se vocês virem eu olhando aqui para baixo, é porque eu estou olhando na minha colinha que está fixada no meu computador. Bom, a primeira coisa é que na hora de preparar uma apresentação, algumas coisas são similares de quando a gente está preparando, de quando a gente está desenvolvendo uma página web. Quando a gente está desenvolvendo uma página, a gente tem que se preocupar com a semântica, né? Com a estrutura. Colocar os títulos de primeiro nível primeiro, colocar as coisas na ordem que a gente pretende que o leitor de tela leia adequadamente aquelas informações. E isso não é diferente também quando a gente está trabalhando com uma apresentação, ali com slides, por exemplo, do PowerPoint. Então, quando você coloca o título no topo, o texto ali embaixo, outra caixa de texto na sequência, a ordem com que você coloca esses elementos é a ordem que muitas vezes um leitor de tela vai ler, tanto se for diretamente no PowerPoint, quanto se for depois na versão convertida para PDF, que seria a forma de conversão mais indicada ali pro PowerPoint também, e que ele vai levar e vai considerar isso no momento ali de converter e adicionar recursos nativos de acessibilidade para PDF. Então é bem importante a gente pensar e já colocar os conteúdos ali na ordem e na hierarquia. Então os títulos ali você não tem uma demarcação de que aquilo lá, por exemplo, vai ser um título de primeiro nível, vai ser um H1. Mas se você colocar aquela informação ali no topo como uma característica de título, ele vai ser lida como uma frase que provavelmente a pessoa ali usando o leitor de tela, aquilo vai ser entendido como sendo um título. Então por isso que muitas vezes é importante a gente já utilizar, pelo menos não em questão de layout, mas em questão de estrutura, a gente usar aqueles os modelos, os layouts prontos ali, não a termos de design, tá? Mas a termos assim, no PowerPoint você já tem lá os modelos que é título primeiro, 2 caixas de texto, depois tem o rodapé, e aí você pode customizar ali o design da apresentação da forma que você achar mais adequado. Mas muitas vezes você criar um slide em branco, colocar um texto primeiro, um título depois, é como se assim, os elementos que, conforme você vai colocando, a ordem que você coloca eles no slide afeta um pouco também depois ali para a ordem de leitura pelo leitor de tela. Inclusive tem uma particularidade interessante que foi das dicas que eu tinha, que era uma das únicas coisas que eu fui pesquisar que eu não sabia, é que você consegue controlar um pouco dessa ordem de leitura, um pouco do tab order, né, com que ele vai navegar pelos elementos, usando aquele recurso de recuo ou de avançar. Então, se você quer que uma determinada caixa de texto no slide, uma imagem seja lida primeiro, você pode colocar aquilo na frente. Se você quiser que aquela informação seja depois, você pode dar um recuo, ou se quiser que ela seja a última, colocar ela para o fundo, né? Então ali recuar ela para ser o último elemento e para as outras coisas ficarem por cima. Então é meio doido isso, né? Nem sei se deu para entender direito, mas assim, conforme o que está mais na frente, né, como se fosse um plano 3D, o que está mais na frente é o que vai ser lido primeiro, o que vai estando ali atrás dos outros elementos é o que vai sendo lido depois. Então não é só uma questão de ordem ali de posicionamento. Com relação às fontes, procurar usar fontes sem serifa quando possível, né? Também é possível usar fontes serifadas, mas sempre tomar cuidado, porque às vezes elas podem não sair legal em projetores. Projetor é
um dispositivo safado. Ele, pra zoar a apresentação, ele é terrível, porque às vezes ele não tá bem regulado, porque às vezes ele pode estar com uma cor queimada, um dos canhões queimados. Eu já passei por isso, de dar uma aula em que, como as cores da universidade eram vermelhas, eu coloquei títulos em vermelho, um monte de coisa em vermelho, e aí justamente o canhão vermelho do projetor estava queimado. E ainda bem que eu usei tons de vermelho com bom contraste, porque aí onde era vermelho ficou cinza, ficou preto, né? Apareceu nessas cores. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com projetores, porque na sua tela, no seu computador, mesmo tendo uma tela grande, mesmo você testando em outros monitores, pode estar ok. A luz de projeção é bem diferente, ali por mais legal que seja ali o ambiente onde vai estar sendo projetado, é algo bem diferente. Então, a recomendação são fontes sem serifa, do tipo Arial, Helvética, até o Calibre, né, padrão. Mas tem uma fonte que eu gosto muito, que é a Lato. Ela tem desde uma fonte bem fininha, que aí é quase ilegível, até ali um extra bold que fica bem interessante, é bom. Ela tem vários níveis de peso, que dá para dar um bom contraste ali, você colocar um título mais pesado, mais bold, colocar depois o regular ali pros textos, que ele tem também um peso bacana. Isso fica legal, isso fica legível. Nossa, muito cuidado com o contraste. Então, assim, procurar fazer teste de contraste com ferramentas. Vou indicar algumas ferramentas no link aqui do vídeo. Procurar fazer teste de contraste da cor que você está pensando do plano de fundo para fonte que você vai colocar ali na frente, porque assim, às vezes no seu monitor tá legal, com a sua calibragem tá legal, e ali no projetor aquilo não vai ficar bacana, as pessoas não vão conseguir ler. Então joga uma dica: amarelo, azul claro, cores claras de um modo geral. Uma coisa que eu vi até hoje num site, eu falei, gente, como pode ser um site de pessoal de design com isso? Um fundo verde, a fonte azul ali por cima. Então, olha, pode até ficar legível para algumas pessoas, mas ali numa projeção e até num slide que fica disponibilizado depois, se a pessoa tem daltonismo, ela não vai conseguir ler. Às vezes vai aparecer tudo de uma cor só e ela vai achar que aquele slide está vazio, porque a pessoa com daltonismo geralmente não vai utilizar um leitor de telas, né? Ela só tem ali uma deficiência de cor mesmo, ou uma anomalia. Então existem ferramentas como o colorsafe.co, que ele é bem legal, porque você escolhe uma determinada cor chave, parece uma cor ali de fundo, e ele te dá as possibilidades de várias cores que vão combinar com uma cor de fonte, e qual o nível de compatibilidade ali de acordo com o WCAG. Muito bacana. Tomar cuidado também com o tamanho das fontes. Então, fonte menor que 18 não dá para slide. E isso não é questão só de pessoa com deficiência, é pensando ali num auditório em quem tá lá no fundo, que às vezes não vai conseguir ler. Então você tá lá falando ali, conforme vocês podem ver aqui, conforme eu estou falando aqui, e a pessoa não tá lendo, a pessoa não tá vendo. Essa questão de fonte também é até importante pensar ali na quantidade de informação que você coloca por slide. Então assim, não é slide de aula, gente. Não precisa colocar cinco bullets ali, de cada um com uma frase, com uma informação. Aquilo lá não precisa ser um texto que todo mundo vai ter que consultar depois, como é slide de aula. Não, foca o que sempre falam, uma ideia por slide. Então procurar colocar fontes maiores. Às vezes você pega lá uma apresentação de meia hora que foi feita em 72 slides, mas é porque cada slide tinha uma frase, a pessoa passava rapidinho por aquilo ali, mas fica bem claro. E pensando até em pessoas que tenham deficiência cognitiva ou de aprendizagem, você dosar a quantidade de informações por slide é até importante para você não sobrecarregar essas pessoas. Então uma frase, mais uma imagem, também evitar colocar um monte de imagem ali no mesmo slide, mas só se for muito necessário mesmo. Ou então, no caso ali para apresentação, você
usar transições para ir mostrando cada imagem conforme o que você for falando. E não esquecer do seguinte, as imagens nos slides tem que ter a descrição, existe como você colocar tipo, um alt text, né, um texto alternativo para essas imagens, descrevendo. E no palco, você procurar também falar o que aquela imagem representa, de forma sucinta. Não precisa também fazer ali um texto de 500 caracteres, falar um texto de 500 caracteres para descrever a imagem. Mas descrever a ideia e a importância. E aí, de novo, não é só para questão de pessoa com deficiência, mas pode ser questão de alguém que, sei lá, a pessoa esqueceu o óculos dela, e ela tem miopia, e não tá conseguindo enxergar, e só tinha o lugar lá no fundo para ela sentar, porque ela chegou bem em cima da hora, e ela vai ter a experiência dela. Ela não é uma pessoa com deficiência, mas ela vai ter a experiência dela prejudicada por justamente as pessoas estarem mostrando ali as coisas e ela não está conseguindo ver. Pode ser porque tenha muitos detalhes ou simplesmente porque ela está longe por vários outros fatores também. Então é importante vocês também descreverem as imagens. Em gráfico isso é muito importante. Você apresenta um gráfico lá, né? Conforme a gente pode ver aqui, que essas tecnologias começaram a ser mais utilizadas aqui a partir desse ano. Não fala que ano, quanto subiu, dá uma visão geral do gráfico, porque às vezes pode ser difícil. E assim, se você só falar, por exemplo, então a gente até pode confirmar que isso aconteceu através desse gráfico aqui, conforme vocês estão vendo. Nem todo mundo tá vendo a mesma coisa que você. Não é questão de enxergar, o ver no interpretar. Você está vendo uma informação que os outros não estão. Então, você precisa dar uma explicação sucinta do que você está vendo naquele gráfico. Outra coisa importante de gráfico também, de novo, a questão do contraste. Porque às vezes você coloca lá um gráfico de linhas, uma linha verde, outra linha é azul. Para pessoa com daltonismo, com determinado daltonismo ou anomalia de cores, vai ser a mesma cor. Então o certo seria uma linha, por exemplo, ser uma linha sólida e a outra ser pontilhada. E se você tiver uma terceira, ela ser só tracejada. Então você ter formas também, se for gráfico de barras, você ter textura. Uma é cor sólida, a outra tem listras, a outra é preenchida, uma é verde sólida, a outra é azul com listras e a outra é vermelha com bolinhas. Então você consegue distinguir com formas também esse tipo de informação. E às vezes é difícil quando a gente pega alguma coisa externa, né? Porque aí a gente não tem, se não for um gráfico que a gente não fez, como que a gente modifica? Mas aí entra a questão de descrever. E de novo, se for um gráfico que é uma imagem, colocar o texto alternativo. Mas muitas vezes é interessante no próprio slide você colocar um texto ali que descreve o que fala aquela informação, uma pequena sentença. Porque não é só questão de pessoas que vão usar leitor de tela, é questão de qualquer outra pessoa que vai acessar os seus slides depois no Speaker Deck, no SlideShare, para eles conseguirem ver, para eles conseguirem entender a informação que você queria passar nesse gráfico. Isso pode ser até uma coisa que você faça depois, quando você vai disponibilizar o PDF numa dessas plataformas. Deixa eu ver na minha colinha. Questão de multimídia. Se tiver áudio ou vídeo que você vai mostrar ali durante a palestra, é sempre interessante ter uma transcrição desse conteúdo, se você conseguir depois disponibilizar ou disponibilizar até antes para as pessoas essa transcrição, né? Eu sei que é difícil, muitas vezes a gente aqui mesmo que vai ter fazer a transcrição, mas é importante, principalmente se for um áudio, para ajudar pessoas que tenham deficiência auditiva, elas conseguirem ter acesso a essa mesma informação. Sempre que você conseguir optar pelo vídeo que seja com legenda, isso é muito importante ali para a pessoa com deficiência auditiva, para que ela possa estar ciente do que está acontecendo ali naquele vídeo. E no caso, pensando ali em pessoas com deficiência visual, você explicar depois o vídeo, brevemente. Esse vídeo apresentou isso, mostrou isso, aconteceu aquilo, e o que eu queria que vocês reparassem nesse vídeo é essa mensagem, é esse fato. Então você também apresentar ali, guiar para
para sua interpretação, porque era importante reparar nesse vídeo. E de novo, isso também não é só uma questão de acessibilidade. Vá que o áudio tá ruim, vá que tá baixo, né? As pessoas não conseguem ouvir, não conseguem prestar atenção, vai que o auditório tá barulhento. Então, quando a gente fala de algo ser acessível, remover qualquer barreira de interpretação daquele conteúdo, independente da gente estar pensando em pessoas com deficiência. A gente tem que pensar todo mundo, né? Porque pode existir sempre alguma limitação, mesmo que ali no auditório você não tenha ninguém com deficiência. E tem a questão até de quem vai acessar depois, né? Aquilo estar plenamente disponível. Bom, já falei de tomar cuidado com a quantidade de informações dos slides, né, que não são os slides da aula, e de contraste, né, em gráficos, explicações ali de gráficos com os textos. Tem também muita questão comportamental, como eu falei, tem muito essa coisa de falar assim, conforme vocês estão vendo aqui, e tem gente que não está vendo, e tem gente que de fato não está vendo. Se você tiver uma pessoa cega, uma pessoa invisual ali na sua plateia, essa pessoa realmente não está vendo, então explica, né, o que você está mostrando e tomar cuidado para não falar esse tipo de expressão, conforme vocês estão vendo. Você pode até falar, olha, conforme tem aqui nessa imagem, isso, aquilo, conforme esse gráfico que eu tô mostrando aqui, tem isso e isso. Então você também toma cuidado com esse tipo de abordagem. Com relação também à quantidade de informação nos slides, cuidado com colocar imagens muito pequenininhas, né, que não dá nem para quem tá perto às vezes perceber. Então foca, às vezes, se você tiver várias imagens para exemplificar um conteúdo e conseguir ter elas num tamanho maior, não precisa ser em alta resolução, nada não, porque a gente distorce mesmo as coisas para colocar no slide, né? Você conseguir colocar uma imagem ali por slide num tamanho que seja suficiente para que todos consigam, para que as pessoas que sejam videntes, que é quem enxerga, para que as pessoas que sejam videntes consigam consigam visualizar essa informação. Deixa eu pensar aqui mais. Também a questão comportamental, né? Sempre, geralmente, ali vai ter uma luz no palco, então procura ficar visível para conseguirem ver a sua expressão, os seus gestos ali. Muitas vezes tem pessoas com deficiência auditiva que elas até conseguem fazer uma leitura labial, então é importante que elas consigam ver para prestar ali atenção em você também. Isso conta muito, a postura ali sua como palestrante. E uma coisa legal também fazer, às vezes até eu esqueço, tá? Mas é legal assim, se vocês perceberem que tenham pessoas com deficiência visual na plateia, você se apresentar se descrevendo. Então, por exemplo, como que muitas vezes eu falo, né? Meu nome é Thalita, eu sou de estatura média, eu sou branca, tenho cabelo castanho, comprido, uso óculos, e falo muitas vezes a roupa como eu estou também ali. É interessante para que a pessoa crie uma imagem ali mental mesmo, né? Ela tem uma percepção de quem você é, como você está, né? Ela consiga ter acaba sendo uma mesma experiência que as outras pessoas estão tendo. Então a gente tornar o conteúdo, não só o conteúdo, tornar toda a apresentação acessível é uma coisa importante, para que a gente proporcione a mesma experiência para todo mundo. Bom, não foi tão curtinho quanto eu pensava, eu falo muito, mas aí deu uns 25 minutos e eu fico à disposição também para quem quiser entrar em contato comigo, Twitter, @ThalitaPagani. No Twitter eu respondo mais rápido, mas também quem quiser pode aí tentar também por e-mail para mim. No meu site thalitapagani.com tem ali os meus contatos. Vocês podem entrar em contato comigo pedindo help até o dia ali da apresentação. E infelizmente eu não vou poder estar presente, né? Eu já não casou aí com a minha agenda, mas eu tô bem contente desse evento estar sendo realizado. Todo o pessoal da organização são pessoas feras, pessoas queridas, pessoal que vai palestrar também, pessoal muito gente boa, tô super empolgada. Desejo aí boa sorte a todos e que todo mundo aí consiga, que essas dicas sejam boas para que todo mundo consiga criar uma experiência acessível.
Até mais, boa sorte para vocês!